Obrigada, viu, Rosana, por estar aqui, a gente conversar um pouquinho sobre essa caminhada que você tem feito aí junto comigo, e eu espero que as suas expressões e a sua experiência possam ajudar muitas outras pessoas. Então, eu queria primeiro saber o que fez você decidir passar em sessão comigo, né? O que fez você falar assim, é a Camila agora que eu quero passar, quero conhecer o trabalho dela. Então, eu fiz um curso e nesse curso tinha uma aula sobre o mindfulness e tinha um exercício e foi onde eu fiz a primeira vez e eu senti já na primeira vez os efeitos do exercício de respiração. E aí eu passei a te seguir no Instagram e olhar o seu conteúdo. E eu, à medida que eu fui me interessando, eu fui pesquisar mais, porque eu nunca tinha ouvido falar de mindfulness. E aí eu fui pesquisando e se encaixava justamente em todos o que os médicos falavam para o meu problema de saúde. Então, quando falava qual o tratamento para problema de tireoide, autoimune, ansiedade, mindfulness estava lá incluído, né? Com a alimentação, com o exercício, estava o mindfulness. E aí eu falei, bom, então é isso, deixa eu incluir isso, já que eu já estava mudando a alimentação, o exercício, então deixa eu incluir isso também para ver o que que dá, se vai ajudar. E realmente ajudou. E eu lembro dessa aula, né? Foi uma aula que eu gravei e coloquei, tá, era parte do curso de uma colega minha de trabalho, muito querida, e fico feliz que você tenha me conhecido por esse canal, assim, por assim dizer, né? Fico muito feliz. Às vezes o nome Mindfulness é novo, as pessoas não sabem exatamente o que ele significa, mas também hoje é muito fácil pesquisar e alcançar informação. Você já falou um pouquinho, mas quais eram as suas necessidades principais naquele momento? Talvez uma ou duas principais que você queira, para a gente deixar mais claro. Então, eu tava com esse problema de tireoide descontrolada, entrando na menopausa, e tudo isso abalou muito o emocional. Eu tava com o emocional muito abalado. E eu não conseguia ter controle. As medicações de psiquiatra não faziam efeito, porque era algo mais assim hormonal, por assim dizer. Então, eu precisava de algo natural que me ajudasse nesse momento em que os remédios não estavam fazendo efeito. E foi aí que eu busquei. E aí você veio para a sessão, a gente começou a trabalhar esses aspectos. A gente também costuma priorizar, né, nesse momento, né, pelo menos eu costumo trabalhar com um protocolo que são uma quantidade X de sessões, onde a gente prioriza uma das questões, né, tenta ver, porque às vezes uma ajudando numa, né, a gente trabalha em uma delas e aí a gente tem os bons resultados que vão impactar nas outras áreas, né? Então a gente começa pela mais interessante. E agora, em processo terapêutico, o que mais te chama a atenção em relação à minha maneira de trabalhar, o meu método, perceber e acolher? Então, essa questão de acolher as emoções, né? Porque até então a gente briga com as emoções. A gente quer combater de toda forma. Então, acolher é onde faz toda a diferença. A gente entender um pouquinho e acolher as emoções, deixar mesmo, sem se criticar, sem se julgar. Então, foi isso que eu aprendi. E quando eu comecei a aplicar isso, ficou tudo muito mais leve, né? Então, as coisas foi ficando mais leve, deixando fluir. Essa questão mesmo, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu aprendi, é a questão da gente ser compassivo com outros. Então, a gente tem compaixão pelas outras pessoas, mas quando é a gente se julga, se critica, se cobra. Então, eu aprendi a ser compassiva comigo. Então, isso fez toda a diferença. E muita gente pensa, né, que quando a gente fala em acolher, acolhe a sua individualidade, e às vezes são coisas negativas da nossa personalidade ou da nossa condição nesse momento, uma impulsividade, enfim, diversas, eu poderia aqui dar é, diversos exemplos, né? Às vezes pensamentos acelerados, pensamentos negativos, problemas sérios de autoestima, e a gente às vezes fala, né? Como que eu vou acolher isso? É como se eu tivesse que aceitar e tá tudo bem, eu sou assim, eu vou permanecer assim.
Você conseguiu perceber que o acolher não é assim? Você que viveu isso na pele, consegue explicar para a gente que, na verdade, acolher não é exatamente aceitar? Sim, na verdade, quando você tem um entendimento, você vai entendendo como que funciona e você consegue modificar de forma natural. Um exemplo da impulsividade, eu era muito impulsiva ao responder, ao retrucar. Então, eu aprendi que eu posso respirar antes, dar um tempo, até em questão mesmo de responder uma mensagem. Então, não preciso responder na hora, eu posso pensar, digerir, elaborar uma resposta mais consciente, mais de forma que eu não vou ser tão ofensiva ou impulsiva. Então, tudo isso eu aprendi, né? Aos pouquinhos eu fui aprendendo. Entender, né, o perceber é isso, entender um pouquinho melhor, né, o porquê a gente funciona de determinada maneira, e o acolher é olhar para isso, né, ao invés de tentar lutar contra isso, entender que isso é parte da gente por alguma razão, né? No seu caso, a gente não vai entrar em detalhes, mas tinha uma conexão com um trauma muito importante na sua história, né? Então, a gente precisa olhar para essa experiência, né, ou compreender a origem disso tudo para tirar a força, por exemplo, no seu caso, dessa impulsividade que às vezes acaba te trazendo mais problemas, mais ansiedade, né? Exatamente, né? Então, às vezes, na impulsividade, a gente responde ou fala de um jeito que vai mexer ali na dor do outro e vai acabar trazendo mais problemas, né? Então, e às vezes na ansiedade mesmo de se defender ou de por conta, né, da nossa vivência. Então, eu aprendi que não precisa ser assim. Eu posso ter esse tempo antes da resposta. E foi com exercícios que eu aprendi a controlar isso. Fantástico, né? E agora conta pra gente quem é a Rosana depois de todo esse processo. Então a gente pode dizer que a Rosana lá no comecinho era uma pessoa buscando ajuda, necessitando, né? Entender um pouquinho certos acontecimentos da história, tinha alguns problemas de saúde, alguns problemas emocionais, precisava encontrar um alívio para tudo isso, se sentir também acolhida. E depois desse processo, quem é a Rosana hoje? Mais leve, mais livre, né? Então, as ansiedades, lógico que a gente tem, mas hoje com controle. Então, hoje eu sei o que fazer quando eu estou ansiosa. Eu posso parar um minutinho, eu posso respirar, eu posso ter esse autocontrole que o Mindfulness dá. Então, hoje eu percebo tudo isso, essas mudanças. Claro que eu ainda pratico, né, todos os dias, eu ainda faço os exercícios e quero continuar fazendo, porque eu percebo que isso traz uma grande diferença, né? Faz a diferença na minha vida. Então, eu continuo praticando e eu percebo isso, né? Todas essas mudanças e leveza, é isso. Rosana, aplicadíssima, né? Tenho que dizer isso mais uma vez para você, muito aplicada. Todas as coisas que a gente propunha em sessão, você praticava, você fazia, fosse mais difícil, fosse mais fácil, é, você estava aí se esforçando em fazer a sua parte, né? Porque no fim o processo terapêutico é um pouco disso, é um pouco do meu trabalho, um pouco do seu trabalho, né? E a gente pode dizer, você pode me corrigir se eu não estiver dizendo o que você acredita, tá? Mas a gente pode dizer que, no princípio, a ansiedade controlava você, os problemas de saúde controlavam você, e hoje, na verdade, é você que assumiu o controle? Sim, porque esse era o motivo que me deixava ansiosa e eu só pensava nisso. Eu queria uma solução e eu queria melhorar logo. Então, assim, eu entendi que é tudo no seu lugar. E hoje essas coisas continuam aqui, meu problema de tireoide, continua aqui minha ansiedade, mas hoje não me controla mais. Hoje eu estou aqui no controle, eu estou acima, né, disso tudo. Eu entendi isso, que eu posso fazer isso. E isso é muito, eu sempre falo, né? O processo de consciência, que é o perceber, é super importante, e o processo de acolher, porque quando você passa pelo processo de acolhimento, né? Você
aplica, no caso da minha formação, uma formação em autocompaixão, com uma profissional americana que é pioneira nisso, é quando a gente, ao invés de ficar resistindo ao que é negativo e ruim, lutando contra ele, né, que é o que a gente faz e só aumenta o problema, a gente muda a chave, muda o discurso, muda a tática. E o acolhimento é o que faz a gente trocar de lugar. Então, você assume o controle saudável e aquilo agora fica no lugar que corresponde, como uma parte, um aspecto de você melhor entendido, melhor compreendido, né? É isso mesmo, porque todos os problemas continuam. A menopausa não tem como, né? Veio, e os problemas de saúde é a mesma coisa. Mas agora, entendendo, cada coisa tem o seu lugar e eu cuido da melhor maneira que eu posso, que eu consigo, com alimentação, com exercício, mas também o mindfulness faz parte disso para me ajudar, né? Nesse controle aí do estresse, da ansiedade, é o que tem me ajudado. Legal. Fico muito feliz com o seu relato, com a sua história, com toda essa jornada, viu, Rosana? Eu tenho que te felicitar ou te parabenizar por isso, porque a gente sabe que as grandes conquistas do processo terapêutico dependem muito do trabalho que vocês fazem do outro lado, né? E você diligente fazendo o seu. E agradeço também a generosidade por essas palavras. Eu espero que outras pessoas possam se identificar com a sua história e também se permitir ajuda, buscar ajuda e se permitir também esse acolhimento que nós mulheres precisamos tanto. Ah, eu que agradeço de coração por ter te conhecido, conhecido o método, pelas ajudas. Agradeço muito de coração e estou muito feliz com o resultado. Continuo praticando todos os dias. Isso me ajuda nas noites que eu tô com insônia, me ajuda no meu dia a dia. Quando eu vejo que eu estou perdendo o controle, eu para, respira. Então é isso. Então eu sou muito grata mesmo de coração, Camila. Obrigada. Eu que agradeço a confiança no meu trabalho e desejo o melhor para você. Um beijo, Rosana. Obrigada, viu? Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada a você.